paz do Senhor, meus irmãos. Alegria em nosso coração de poder estarmos nesse lugar, aonde eu tive o privilégio e a oportunidade de vir a conhecer o pastor Fernando através do meu pastor Júlio Donelis, que é o pastor até então presente, que tem cuidado em oração da minha vida, tem cuidado do nosso e aquilo que ele tem, o projeto Em Família em Sorocaba, que cuida de casais, que cuida de crianças, e está andando sobre esse projeto com muita luta pelo tempo que nós estamos vivendo, e agradecendo a Deus essa enorme oportunidade de estar aqui junto a não só como o pastor Fernando, mas sabemos do dom e o talento que Deus aí entregou à sua vida, de estar louvando e sentirmos a presença de Deus. E hoje Deus agracia ele, a sua esposa, a sua família, de estarem com o ministério para cuidar de vidas. E eu sinto no meu coração uma alegria enorme por isso, por hoje poder ser o responsável pela mensagem, ainda que não esteja aqui lotado, ainda que não esteja uma multidão, mas o importante nessa noite é que o Senhor trouxe aqueles que aqui nesse lugar estão com o coração voltado à adoração. E dentro deste ministério, a adoração é impactante, porque tive a oportunidade de estar em grandes ministérios, onde grandes homens e mulheres de Deus estiveram a louvar, e não sentimos a presença que sentimos hoje ao estar ministrando louvor. Sabe o que me chama a atenção, pastor Fernando? É que o salmista dedilhava a sua harpa, e segundo a Bíblia, o espírito mau que estava sobre o rei Saul, ele corria, ele saía, porque o louvor acalmava a alma, os maus espíritos saíam e a presença enchia a casa. Se você nessa noite já está com essa presença, seja livre para adorar, seja livre para glorificar o nome daquele que vive e que reina para todo sempre. Amém? Irmã, coloca no telão o 36º livro da Bíblia, ainda no Antigo Testamento, livro do profeta Jonas, capítulo de número 2 e versículo 5 em diante, para a nossa meditação da noite, dentro daquilo que o Senhor permite nos falar. Livro do profeta Jonas, capítulo de número 2 e versículo de número 5 em diante, para a nossa meditação da palavra. Antes de eu mencionar a palavra, queria também externar os meus agradecimentos a alguns pastores que estão intercedendo num momento de grande guerra e de luta que eu estou vivendo. Alguns pastores que estão em outro estado a lutar pelo meu humilde ministério, estão orando de dia e de noite também, e jejuando em prol da minha vida. E eu peço a oração também de todos que aqui estão, que puderem lembrar, dizer: eu não lembrei o nome do pastor, mas eu sei que ele é grande e avantajado em tamanho, então vou orar por ele. Pastora Ângela, que está em Joinville, Bispo Nil, que está em Florianópolis, pastora Loiane, que está em Belém, missionária Michele, que está em Belém. E esse povo, ainda que a distância geográfica seja alta, seja grande, seja distante, eles estão em comunhão conosco através da oração e aquilo que o Senhor permite, porque o Senhor ainda é Deus de longe, é Deus de perto. Aqui está o missionário Elvis Machado, que foi meu diácono quando eu assumi o pastorado da Assembleia de Deus, ainda no campo do Belém, e ele é um obreiro que o Senhor nos deu para cuidar, e esteve comigo já em 3 estados por onde nós passamos, pegamos igrejas e passamos por muitos lugares onde ele esteve comigo, e eu agradeço a Deus a oportunidade dele ter vindo passar esse mês ainda conosco, pastor, até viajar, e estar nos acompanhando aqui para uma grande ajuda neste momento. Livro do profeta Jonas, capítulo de número 2, versículo de número 5, diz o seguinte: as águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Versículo 6: e eu disse, até aos fundamentos dos montes, a terra me encerrou para sempre com os seus ferrolhos, mas tu fizeste subir a minha vida da perdição, ó Senhor meu Deus. Versículo 7: e quando desfalecia em mim a minha alma, lembrei-me do Senhor, e entrou a ti a minha oração no teu santo templo. 8: os que observam as falsas vaidades deixam a sua misericórdia. O 9:
mas eu te ofereci sacrifício com a voz do agradecimento. Eu vou repetir. Mas eu te ofereci sacrifício com a voz do agradecimento. O que eu voltei, eu pagarei. Do Senhor vem a salvação. Versículo 10. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas em terra seca. Amém? Você que nessa noite já se está bem atento a tudo que foi ministrado neste culto, nós tivemos um testemunho impactante, que apesar do tempo que eu já estou por aí a passar pelas igrejas, a cada dia é renovada a minha fé, através de pequenos testemunhos e de grandes ações de Deus, como também de testemunhos como desse jovem que aqui ministrou, que nos faz relembrar a importância daquilo que Deus tem em nossa vida. Eu louvo a Deus por eu ter tido a oportunidade de hoje estar aqui e Ele ter me permitido ouvir o seu testemunho e saber que nos dias que nós estamos presentes, os dias das angústias, os dias das dores, Deus ainda faz milagre a todo tempo e fora de tempo, e isso nos remete a cada dia caminhar e a cada dia estarmos na sua presença, e que o Senhor continue conosco. Permita-me que eu volte ao capítulo 1 para que você entenda quem é Jonas. Jonas, ele vem da linhagem sacerdotal, mas agora Jonas recebe a linda e o dom profético. A Bíblia diz que no capítulo 1 de Jonas, a palavra do Senhor veio até ele dizendo: vai a Nínive, e chegando em Nínive prega o arrependimento. Isso faz que Jonas não seja somente o profeta, isso faz que Jonas tenha duas virtudes. Ele tem o dom profético e ele agora é intitulado profeta pela sua linhagem sacerdotal, mas mais do que isso, Jonas também é apresentado como o primeiro missionário ainda no Antigo Testamento, e Jonas agora é incumbido por Deus de levar a sua palavra, e Jonas agora tem um receio dentro de si, e Jonas está lutando contra o seu eu. O que me chama a atenção é que o homem que ouvia a voz de Deus direto, não precisava de intervalo, não precisava de ninguém falar. A Bíblia diz que veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, e a Bíblia dá nome e sobrenome da sua família, e isso prova a sua linhagem profética. E este mesmo que está na linhagem profética, que recebe o dom profético, que é profeta, agora começa a contender sobre o seu eu, começa a contender sobre aquilo que ele tem. Jonas então agora já não quer obedecer a Deus e começa a dizer: eu vou naquilo que eu acho, eu vou na força da minha perna, eu vou na força do meu braço, eu vou na força do meu querer, eu vou na força do meu ego. Eu não vou ouvir Deus porque o meu brilho é maior, o meu orgulho é maior, o meu estar é maior, então eu não vou àquele lugar. Reza a Bíblia que ele então agora vai contender com Deus e tenta fugir dos olhos de Deus. A Bíblia diz que ele vai até o porto de Jope. Ao chegar no porto de Jope, ele embarca em uma navegação, e a navegação agora está em alto mar, e em alto mar a Bíblia relata que vem uma grande onda, vem um grande balanço, a água entra no mar, e a Bíblia diz que tem muitas pessoas de vários lugares. A Bíblia diz que tem gente de todos os lugares dentro daquele barco, e culturas diferentes, crédulos diferentes, e tudo aquilo que não é igual naquele momento. E Jonas agora é lançado como o problema. Diz a Bíblia que teve uma sorte, lançaram-se uma garrafa rodando, e para quem a garrafa apontasse, aquele era o problema que estava vindo sobre aquela navegação. E a Bíblia diz que a garrafa não poderia dar diferente, ela aponta o profeta Jonas, e Jonas agora é responsável pelaquela bagunça que está acontecendo naquele lugar, simplesmente por um motivo: Jonas não quer receber o seu chamado profético, e Jonas não quer fazer o que Deus lhe manda. Ah, se fosse nos nossos dias, quantos de nós estamos numa direção e Deus está dizendo: não, não é para esse lado, é para esse outro lado, e nós continuamos como Jonas, porque nós oramos pela manhã e meio-dia queremos milagres, porque somos imediatistas, e quando o milagre não vem, começamos já a contender com Deus e começamos a questionar: Senhor, todo mundo é abençoado
abençoado e parece que a minha vez não chega, e começamos a deixar isso introduzir no meu coração, e ao chegar no nosso coração, nós começamos a sair da direção daquilo que Deus falou para que nós fizéssemos, e muitas das vezes isso acarreta também consequências graves na nossa vida, e essas consequências, ela vem atrapalhar aquilo que é projeto de Deus na minha e na tua vida. Mas eu já venho hoje debaixo de uma autoridade que está sobre esse lugar para profetizar na tua vida, que ainda que você não esteja escutando aquilo que Deus está te mostrando, ainda que você não esteja na direção que Ele está te mandando, não se preocupa, Ele não parou de te ouvir, Ele não parou de te olhar, Ele não desistiu de ti. Ele está dizendo: está complicando, mas eu continuo, está indo para o lado errado, eu continuo. Se você já crê nisso nessa noite, já abre a tua boca e adora o nome dEle, porque Ele está presente nesse lugar. E a Bíblia nos leva ao momento que ele agora é lançado à sorte. E a Bíblia diz que eles então têm uma reunião e disseram: vamos resolver o problema do nosso jeito, porque nós não conhecemos o Deus que ele serve, então do nosso jeito a gente resolve na mão, na força do braço, sem muito diálogo. A Bíblia diz que eles pegam Jonas agora, e Jonas vai ser lançado ao mar. E o mar embravecido, e tudo que poderia acontecer naquele momento, Jonas é lançado ao mar. E reza a Bíblia que a misericórdia estendida de Deus, que é o motivo de mim e de você estarmos nesse lugar, essa misericórdia alcança Jonas, e Deus prepara um novo caminho para ele. Quando tudo parecia que ia ser o fim, quando o mar enorme parecia que ia engolir ele, quando tudo ia acabar, a Bíblia diz que Deus tem o seu jeito e a sua maneira de resolver qualquer problema do ser humano. A Bíblia diz que veio um peixe grande, e isso faz com que nós entendemos que seja uma baleia, e a baleia agora vai engolir Jonas, e não só engole e protege ele de muito mal. Sabe o que eu estou querendo te dizer? Vem coisas na minha e na tua vida que parece que vem para atrapalhar o projeto da nossa bênção. Tem coisas que acontecem na minha e na tua vida que parece que é um caminho diferente, parece que Deus não está no negócio. Mas eu já vou lançar a segunda palavra profética nessa noite. Eu já estou aqui para te dizer que ainda que não pareça, ainda que você não esteja entendendo, ainda que você não queira aceitar, Deus já está preparando aquilo que tu tens pedido. Deus já está entregando aquilo que está no projeto. Se você nessa noite está com a convicção de fé que eu estou, já segura na pessoa que está do teu lado, balança ela, diz para ela: hoje é a noite em que os nossos ânimos, a noite em que a presença, a noite em que a adoração não vai ser parada. Hoje eu vou adorar, hoje eu vou glorificar. Se você tem glória, solta glória. Se você tem aleluia, solta aleluia. Mas não deixa de adorar o nome dele. E a Bíblia vem nos ensinando que agora Jonas está no período mais crítico da sua história e da sua vida. A Bíblia diz: por não querer pregar o arrependimento sobre um povo que escarnecia, sobre um povo que era malvado. Para que você entenda quem são esses assírios, eles, para castigar, eles matavam o marido na frente da esposa, a esposa grávida, eles arrancavam o feto, cortavam a cabeça na frente da esposa para chocar a família. A Bíblia não relata, mas Flávio Joséfo, é o livro que vem bem ao lado da Bíblia, Flávio Joséfo já relata, ainda nos meados daquele tempo, a dizer que Jonas foram mortos o seu avô, o seu bisavô e tataravô, e Jonas guardava essa mágoa no seu coração. É por isso que Jonas estava dizendo: vai vir a vingança, vai vir o peso sobre eles, mataram profetas, homens de Deus, e agora o castigo vai sobre eles. E Deus não anda na direção do homem, Deus anda naquilo que Ele quer, porque agindo Deus, quem impedirá? A Bíblia diz: ninguém. E agora Deus está dizendo: aquela nação vai se arrepender,
arrepender, e vai se arrepender por aquele que eu escolhi. Sabe o que eu estou querendo te dizer? Às vezes tem uma pessoa na tua casa, às vezes tem uma pessoa no teu trabalho, às vezes tem uma pessoa no meio da tua caminhada que precisa ouvir falar de Jesus, precisa ser liberta, precisa conhecer esse Deus que nós estamos adorando, mas porque ela já te fez alguma coisa, você despreza, você passa pelo lado, você diz assim: não, eu sou crente, eu quero que eu e a minha casa servimos ao Senhor, mas deixa o meu irmão ir para o inferno, deixa o meu irmão se acabar. Um dia ele me magoou, um dia ele fez isso, mas a Bíblia nos ensina outro caminho. A Bíblia diz que nós temos que perdoar aquele que nos tem ofendido, e Jonas não quer receber isso. Jonas está dizendo: eu quero que aquele povo se acabe, porque ele sabia que a misericórdia de Deus ia alcançar. E Jonas, naquele momento, ele larga tudo, os princípios da sua família, ele larga a história da sua família, ele larga o seu chamado na presença de Deus para dizer: eu vou fazer o que eu quero. Quantos crentes nos nossos dias estão dizendo isso? Eu não obedeço o meu pastor, eu não chego cedo no culto para orar, eu não vou jejuar. Tem crente dizendo: eu não vou dizimar. Quem oferta está errado, mas não quer receber aquilo que Deus lhe chamou, e começa aí pela direção do braço, começa aí pelos seus pensamentos, começa aí pela força da perna, e começa a quebrar a cara. Mas isso não quer dizer que Deus largou dele, isso não quer dizer que Deus abandonou ele, isso quer dizer que o homem, desde a sua história e da sua natureza, ele tenta fazer força com Deus. Mas sabe o que já dói e que me alegra o meu coração ao mesmo tempo, pastor Fernando? É que mesmo quando nós não queremos fazer aquilo que Deus está mandando, Deus diz: eu vou preparar um jeito e vai fazer do meu jeito, porque se eu te escolhi, se eu te chamei, a Bíblia diz que ele é fiel, ele é justo, e ele começou a boa obra, e ele vai terminar a obra que ele tem na tua vida, querendo você ou não, querendo teu inimigo ou não, querendo teus adversários ou não. O que ele te prometeu, ele vai cumprir. E se você já recebe isso nessa noite, já toma posse, porque ele está nesse lugar para te dizer que ainda que tu queiras, ainda que tu pense, ele não te abandonou e não te rejeitou e não te deixou. Se você acredita nisso nessa noite, olha para o teu irmão, profetiza sobre a vida dele e diz: Deus ainda te quer, Deus ainda te chamou, Deus ainda te escolheu, Deus ainda há de fazer um milagre na tua vida. Se você acredita nessa noite, abre a boca e adora o nome dele. E quando tudo parecia perdido, o capítulo 2 vem trazer o que foi narrado nesse lugar. Recebemos 3 tipos de testemunho nesse lugar. Um da pastora, dizendo que o socorro lhe alcançou. Princípio, ela orou e Deus respondeu. A irmã ministrou o seu testemunho neste lugar. Princípio, ela orou, conversou com Deus e Deus respondeu. O irmão ministrou o terceiro testemunho nesse lugar. Testemunho do irmão: Deus agiu de benevolência, Deus agiu de misericórdia, e Deus, através das suas orações, preparou o seu milagre. O conceito básico é bem simples: é não deixar de orar, é não deixar de falar com Deus. Tudo isso aconteceu na vida do profeta Jonas foi porque quando ele disse que não ia pregar o arrependimento, ele esqueceu de muitas coisas, pastor, mas a principal ele largou. Ele disse: eu não vou, eu vou para onde eu quero, eu faço o que eu quero, eu sou livre e eu vou fazer. Só que ele esqueceu de falar com Deus que lhe criou. E o capítulo 2 nos apresenta que ele chegou num momento muito trágico da sua vida. Vai dizer que laços de morte entrelaçaram. Vai dizer que já não existia subterfúgios humanos. Quer dizer que toda a ciência humana já não poderia trazê-lo do fundo do mar à vida. Aquele que lhe deu a vida, só ele poderia trazê-lo de volta. E ele ainda narra com mais força. O capítulo 2 e o versículo 6, ele vai dizer que ele já estava à sepultura.
E naquele momento de maior fraqueza da vida do profeta, ele encontrou 0,5% de chance. Eu vou conjecturar. Eu vou dizer que ele não tinha força para falar, porque a oxigenação já era fraca embaixo e na escala que ele poderia estar. Já vamos pensar que ele já não tinha força para clamar. A oxigenação já estava ali sucumbindo e ele não tinha como respirar com força. E vamos agora entender que ele entra no princípio de Ana. Ele apenas talvez murmurou, só pensou, só gemeu, só em pensamentos. A Bíblia diz que ele então agora chega ao santo incensário do Senhor no templo, a sua oração. Mas a Bíblia não diz que ele estava de joelho, a Bíblia não diz que ele está deitado, a Bíblia não diz se ele estava correndo. O que nós sabemos é que ele estava em uma situação adversa, aonde ele narra que já não tinha subterfúgios humanos, o paranormal estava acontecendo, o fenômeno extranatural estava acontecendo, tudo aquilo que ia na direção contrária estava acontecendo. Mas a Bíblia diz que quando ele olhou para a direita, para a esquerda, para a frente, para trás, não tinha mais jeito, ele lembrou de quem lhe ordenou a missão que foi lhe incumbida. A Bíblia diz que ele lembra, ele volta ao princípio da oração, pastor Fernando. E no princípio da oração ele entende que há uma ligação entre o homem e Deus. Ele entende que há uma conexão que jamais pode ser cortada se não for por você mesmo. A Bíblia diz que agora ele se lembra, vem à sua memória. É o que o profeta Jeremias vai dizer: só quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. E ele agora lembrou daquilo que poderia mudar o quadro da sua história. Sabe que muitas coisas faltam para a gente, é que a gente só lembra do momento que estamos vivendo de adversidade. Às vezes nós esquecemos que aquele que está nos enviando para essa missão, ele já prometeu, ele fala, ele cumpre, ele ajuda, ele envia pessoas, faz tudo para trabalhar o caminho, e mesmo assim a gente ainda fica na dúvida, relutando. Mas eu já venho de novo com uma palavra profética para a tua vida, te dizer que hoje Deus está renovando teus pensamentos. Tudo aquilo que vai trazer esperança para a tua vida está vindo no teu coração. Se hoje você tem alguém na tua casa que não pode estar nesse lugar, se você tem alguém parente que está longe, se você tem alguém no teu trabalho, já bota na tua mente, no teu coração, apresenta ele para Deus e profetiza a libertação, profetiza o novo tempo também na vida dele, profetiza que você está na missão de missionário para libertar aqueles que estão em cativo. Abre, deixa teu coração estabelecer a presença de Deus. Se você hoje está neste caminho, já olha para a pessoa que está do teu lado. Eu já vou encerrar. Olha para a pessoa que está do teu lado, diga para ela: Deus tem renovado as forças do nosso coração, Deus tem renovado nossos pensamentos. As adversidades não vão nos parar, porque a presença é maior, a presença é verdadeira, a presença é notável. Se você já sente essa presença, e o capítulo de número 9, o capítulo número 2, versículo 9, apresenta o projeto ação e reação aqui na terra. A Bíblia diz que o que é ligado na terra é ligado no céu. E aqui na parte física nós aprendemos que toda ação tem uma reação. E Paulo vem mais além, escrevendo em Gálatas: não zombe o homem de Deus, porque tudo que ele plantar, ele colherá com a semeadura. Então, tanto no físico como no espiritual, para que não esteja alguém pensando, está espiritualizando tudo. Não, a física também diz que ação traz reação. E que o que é ligado na terra é ligado no céu. E Jonas lembra deste princípio. É o princípio da oração. Eu oro para Deus e Deus irá de fazer alguma coisa nos céus.
E Jonas agora está no pior momento da sua vida. O momento do leito, o momento da morte, o momento da dor, o momento do abandono. Porque se tem alguma coisa que pode doer no ser humano, é o abandono e a ingratidão daqueles que dizem que estão e não estão. Se tem algumas coisas que em nosso meio tem trazido dores para conosco, é nós estarmos juntos em uma caminhada e no meio da caminhada ser abandonado, e você se pergunta e olha para um lado e olha para o outro e diz: todos foram, e Deus diz: mas eu continuo fiel para cumprir aquilo que eu te prometi. Se eu disse que ia começar, eu vou terminar. E Deus está dizendo nessa noite: tem muita gente nesse lugar que ainda está pensando, a luta está ferrenha, as dores estão insuportáveis. Tem gente que na madrugada já não tem mais força de estar orando, tem gente que já não consegue mais jejuar, tem gente que não consegue mais profetizar. Aí Deus te traz para este lugar, não pela minha presença, não pela presença dos pastores, mas Deus te traz nesse lugar para te dizer que a tua adoração ainda está sendo ouvida. Se tem alguém que Deus ainda ouve, se tem alguém que ainda acredita que tem resposta, abre a boca, faz barulho, adora o nome dele. O princípio, oração. O quarto testemunho que foi mencionado neste lugar só hoje foi o pastor falar de oferta. O pastor Fernando falou: eu estava na Europa, a cerca de quase 8.000 quilômetros de distância da minha esposa, e eu estava lá e Deus estava cuidando dela aqui. Princípio, oração, obediência e presença de Deus. Não tem nada complicado. Somos nós que muitas das vezes não queremos ouvir o caminho que Deus nos permite. E este caminho precisa ter sensibilidade para escutar, precisa ter um coração aberto para aceitar, porque a Bíblia diz que Ele açoita o seu Filho amado. É o caso de Jesus Cristo na cruz. É o Filho amado em quem eu pus o meu agrado. É o que rasgou o céu. E a voz de Deus vem falando em Mateus. E este Filho amado vai ser crucificado por mim e por você. E o que me chama a atenção é que em Mateus capítulo 12, versículo 8, este mesmo Cristo vai mencionar Jonas. Ele vai dizer: ainda essa geração má e perversa me pede um sinal de milagre. Nenhum sinal será dado a não ser o do profeta Jonas, que foi chamado para pregar o arrependimento sobre Nínive, e Nínive se arrependeu. E Cristo diz: assim como ele passará 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites, mas ressuscitará para a honra e a glória do Senhor. E o princípio é oração. E Cristo relata o princípio. O princípio que Cristo está relatando é de milagre. Sabe que eu estou te chamando a atenção nessa noite? Talvez você não tenha vindo dar testemunho aqui, mas você não sabe que o anjo estava do teu lado na hora do acidente, que era para o carro ter te atropelado. O anjo não permitiu. Você não sabe que quando era para você ser afetado por alguma doença, o anjo estava do teu lado e tinha ordem para não deixar te alcançar. Você não sabe que quando a escassez ia entrar na tua casa, o anjo estava plantado e disse: aqui não, vai para longe. Você ainda não entendeu que quando você acorda, muitos ficaram para trás, você continua progredindo. Você ainda não entendeu que quando você acorda tem o café, tem o pão. Deus está dizendo: o milagre já está dentro da casa, e ele não está entendendo. Quando você se levanta, tem força para ir trabalhar, e chega no teu trabalho, faz execução, faz com excelência, e Deus está dizendo: hoje fui
eu que agraciei ele com este milagre. Quando você chega na tua casa não tem morte, é porque o sangue e o anjo já estão com a espada naquele lugar dizendo, aqui não. Quando você chega nesse lugar e você abre a boca e diz, hoje o dia foi duro, a luta foi tremenda, mas eu não me calei, eu vim adorar. Só quem pode adorar nessa noite, só quem adora o nome dele, só quem recebe a presença dele, abre a boca. Eu vou permitir, eu vou encerrar. E o grande milagre, versículo 10 do capítulo 2 vai dizer: a oração foi aceita, Deus deu ordem ao peixe grande. E quando Deus, a Bíblia relata que o Deus deu ordem ao peixe para vomitar Jonas em terra. Milagre com vômito, toda vez que apresenta vômito na Bíblia, fala-se de rejeição. Toda vez que fala-se de vômito, fala de alguma coisa que está sendo expugnado. E agora há um grande contraste. A Bíblia está dizendo que Deus deu ordem, Deus mandou. Isso prova que Deus manda no céu, manda na terra, manda no ar. Deus manda na vegetação. Deus que criou tudo. Deus faz o homem, Deus dá fôlego de vida. Deus tira a vida. Deus coloca na sepultura, tira da sepultura. Deus pega, se tiver morto, ressuscita. E Deus agora vai fazer um milagre com aquilo que é repudiado. Sabe o que eu quero te dizer? Tem pessoas que estão vendo você vir para a igreja na quarta, no domingo, estão olhando para você, estão dizendo o milagre não está acontecendo, elas estão te repudiando. Tem gente que está olhando, está dizendo, essa irmã ora na madrugada direto, essa irmã jejua, essa irmã vai e adora a Deus, essa irmã fala de Deus, esse irmão fala de Deus, e eles não estão vendo acontecer nada, é repudiando aquilo que está. Engana-se ele, que aos olhos físicos parece que nada está acontecendo, mas uma coisa você já tem, é o nome no livro da vida, e o que está preparado é a eternidade. O que está preparado é a presença da adoração. Só quem vai adorar o nome dele, só quem vai pisar nas ruas de ouro, só quem vai ver as águas cristalinas, só quem vai falar santo, 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 santo é o nome do Senhor. Eu convido vocês a ficarem de pé, e que nesse pequeno espaço de pessoas que aqui estamos, eu queria chamar o meu irmão que está lá na porta, muito honrado a sua posição nesse ministério, meu irmão. Todos nós que começamos a ministrar um dia na vida passamos por esta posição, e dentro desta comunidade que aqui estamos, aos olhos de muito parece uma comunidade pequena, aos olhos de muito parece que não está progredindo, aos olhos de muito tem gente se levantando, falando, e é normal, pastor Fernando, porque quando estamos em guerra, estamos para a guerra. Esta é a nossa diferença, é porque quem nos promete é general de guerra. Peleja nossas lutas não está no físico, está sobrenatural, está sobre o alto. Quem te prometeu, quem guarda a tua casa, quem guarda a tua família, quem guarda a tua finança, quem guarda a tua saúde, é fiel, é Deus, é Deus, é Deus. E hoje eu queria que você entendesse isso. Tudo começa no teu princípio de falância com Deus. Você é livre pela manhã para acordar e dizer: Senhor, hoje eu estou cansado, mas me dá força, porque eu quero a tua presença, eu quero ouvir o que tu tens para me dar nesta noite. E o Senhor, levanta a tua mão, servarecatou e bicando lá e assúbia. O Senhor me permite falar nessa noite que tudo aquilo que está aparecendo está embaraçado, recatou, bicando lá e assúbia. Manda te dizer o Senhor que tem guardado a
tua vida, tem guardado a tua casa. Eu via diante de ti como se fosse uma nuvem de escuridão, né? Mas o meu Deus me permite te falar isso nessa noite. Esse tempo de lágrima e dor, muitas pessoas não estão entendendo, mas Deus está dizendo para ti, mulher, hoje, que tu chegou nesse lugar dizendo: Senhor, e o meu Deus manda te dizer que ainda está de pé aquilo que Ele te prometeu. Deus está dizendo, Ele está te dando força, Ele está tocando lá, Ele está fazendo a obra lá. Deus está dizendo: a libertação. Meu Deus do céu. O que muita gente não entende, pastor Fernando, é que a serva de Deus entra nesse lugar com um sorriso. Às vezes entra num lugar como esse, com um semblante dizendo que está tudo bem. Aí vem o Senhor, que ninguém pode se esconder dos seus olhos. Aí o Senhor entra nesse lugar e diz: serva, as tuas lágrimas não estão jogadas ao lento. Deus está te dizendo, mulher, que nada está fora dos seus olhos, tudo ainda está acontecendo. Recebe o que Deus está te entregando, porque hoje tem mudança na tua casa. Se tu crê nisso, recebe aquilo que é da parte de Deus. Quando eu estava ministrando e o Senhor me incomodando, ali a serva de Deus: serva, vem aqui, minha pastora, em nome de Jesus. Minha pastora, se alguém se permitiu estar olhando a minha feição, eu olhei muito para a senhora que estava ali. Não é porque a senhora estava afastada, não é porque a senhora estava do lado do pastor, mas era porque o Espírito Santo de Deus ainda me incomodava. E o Senhor me dizia: serva, o Senhor me mostrava diante de ti, serva, uma grande preocupação. E eu perguntava: Senhor, o que tanto incomoda, Senhor? E o Senhor me fazia olhar para ti, mulher. E o Senhor me dizia, mulher, que algo que estava preparado contra a tua vida não vai te alcançar. E eu entendia como se fosse um brilho, uma proteção ao teu lado. E Deus me fazia entender: é a aliança que está renovada a cada dia pelo poder da oração. Enquanto tu parecia fraquejar, Ele se levantava e orava. Enquanto ele parecia cansar, tu te ajoelhava e ele se levantava. Sabe o que Deus me fez entender, pastor Fernando? É que eles estavam sofrendo um grande ataque espiritual por causa dessa obra. Mas o Senhor manda te entregar. Levanta a tua mão, meu pastor, porque eu via diante de ti hoje não só um cajado, mas eu via em cima de ti o Espírito te dizendo: eu tenho te dado valentia e autoridade. É por isso que tu estás nesse lugar. Muitos não entendem, mas o Senhor te colocou para te dizer: tu ainda é vaso e faz a diferença. O meu Espírito ele ainda está contigo e a promessa está viva. Se tu crê nisso hoje, recebe o que Deus está te entregando em nome